Você já imaginou como seria estar na posição de grandes desenvolvedores, dominando os códigos mais desafiadores e lidando com as exigências de um ecossistema de alto nível? Pois é isso que você vai ver aqui no Show Me the Code, o primeiro reality de programação do Brasil. Programadores destemidos e com diversos níveis de experiência vão mostrar toda a sua habilidade com as máquinas. Acabou pra mim, tem muito erro e não vai dar certo. Tô completamente perdido. Fiquei em choque, eu digo, porra, o que eu vou fazer agora? Estão prontos para a experiência Rocket Seat? Sentem e afivelem os cintos, porque a competição começa. 3, 2, 1... No episódio anterior, a gente teve a primeira eliminação do Show Me the Code. E a partir de agora, a pressão só vai aumentar. Agora é cada um por si e o código por todos. Os nossos devs agora entrarão em uma nova etapa, muito mais difícil e muito mais intrigante. Então vocês vão sentar em alguns lugares estratégicos que a gente pediu. Hoje, a prova vai ser em dupla. Que vence o melhor código. Como é que faz isso nessa nova ferramenta que eles apresentaram pra gente, que é uma ferramenta que eu nunca tinha usado, né? A gente tá conseguindo pequenos steps, cada step é uma comemoração. José e Adriana, levantem. Hoje vocês foram os melhores. E uma pessoa me parece que teve uma liderança maior, tá? Então não foi fácil, a gente ficou aqui tipo, meu Deus, como é que a gente escolhe? E a pessoa é Adriana. Parabéns, amiga. Matheus, você fica. Gabriel, você sai hoje. Querendo ou não, todo mundo tem que ter um tato ali de gerenciar como vai ser feito aquilo e também trabalhar as suas decisões sob pressão, né? E o dev que é valorizado no mercado e é sempre a primeira opção dos recrutadores é aquela pessoa que consegue aprimorar todos esses elementos para se tornar um profissional mais completo. No episódio de hoje, vamos testar os conhecimentos e o controle emocional dos nossos devs. Vamos descobrir qual código é melhor. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Show Me the Code. Os nossos participantes estão vivendo dias intensos aqui. Eles estão sentindo na pele como é a intensidade, a pressão e a complexidade de estar no ambiente de evolução buscando o seu próximo nível. O aprendizado tem sido hardcore, mas tem um objetivo muito especial: mostrar os bastidores e as soluções para que todos vocês que estejam em casa consigam aprender e aplicar na vida real de vocês. E ainda por cima, aqui no Show Me the Code, você conhece esse espaço maravilhoso que é o Cubo Itaú Coworking, onde conecta ideias de negócios maravilhosas com pessoas brilhantes. E assim segue o nosso jogo com essa combinação explosiva de desafios inéditos, devs habilidosos e códigos impressionantes. Mas é exatamente isso que a gente quer ver, né, Diego? Então, Show Me the Code. É, pessoal, vocês podem ver que já tá faltando um, né? Como bem eu falei, agora vocês são 7. E o que eu posso adiantar para vocês é que os desafios, eles vão tendo uma dificuldade maior do que o número de participantes. Quanto mais gente sai, mais difícil vão ficando os desafios. E hoje isso não muda. É zero surpresa para vocês, mas vale lembrar que no final, só um ou uma de vocês vence. E vai levar para casa o tão ambicioso troféu Show Me the Code. E não só isso, né? Uma experiência incrível no Vale do Silício e tudo pago pela Datadog. A aula de hoje, ela mistura linguagem comum do dia a dia, que vocês já estão acostumados, e linguagem de programação, que vocês também estão acostumados. E para isso, quem vai dar essa aula hoje é o Heitor, da Suzano. O Heitor, ele atuou por 6 anos de forma híbrida, tanto na área de negócios quanto na área de desenvolvimento de software. E hoje ele lidera a equipe de desenvolvimento da Suzano
construindo aplicações web responsivas, performáticas e acessíveis para facilitar a vida e o dia a dia de quem trabalha por lá. Então hoje, o Heitor vai passar uma aula para vocês e depois a gente conversa sobre o desafio. Olá pessoal, prazer em conhecê-los. Nós somos a Suzano. Mas antes de falar do Suzano, eu queria me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou o Heitor, sou amante de tecnologia desde muito novo, gosto muito de tecnologia. Estou na Suzano há mais ou menos 7 anos, né, e nesse tempo todo atuei por diversas áreas de negócio, sempre envolvendo e trabalhando com código e programação para facilitar meu dia a dia. Comecei na Suzano por um processo de estágio, perpetuei por várias áreas de operações, áreas florestais, áreas industriais, e hoje tive o prazer de ser convidado para liderar um time de tecnologia. Aqui na Suzano, nós plantamos o futuro através daquilo que mais conhecemos, as árvores. A Suzano ela é uma empresa centenária com espírito de startup. Hoje a gente tem mais de 80 squads em andamento, em funcionamento dentro da Suzano. Isso mostra que a agilidade não é apenas para empresas tech, que a agilidade pode ser aplicada aí no dia a dia cotidiano de uma empresa grande e centenária. A transformação digital ela é sobre as pessoas, sobre os mindsets, sobre como as pessoas trabalham no dia a dia. E como falamos de pessoas, a gente precisa trazer um ambiente que seja inclusivo a todos. Hoje, trazendo alguns dados, 15% da população mundial, cerca de 1 bilhão de pessoas, possui algum tipo de deficiência. E mais de 80% dessas pessoas estão atualmente desempregadas. Então é muito importante que, para que a gente fale de transformação digital, pessoas, a gente seja inclusivo e traga essas pessoas e acolha elas dentro do nosso processo. Para isso, no desenvolvimento, devemos considerar algumas formas acessíveis, como texto e imagens, keyboard inputs, aplicar um tema escuro, uma troca de cores, transcrição de áudio, tudo isso para que os nossos sistemas, as nossas páginas sejam acessíveis. Devemos considerar também alguns bons padrões de desenvolvimento, como a MDN, que é da Mozilla, e a W3C, que é da World Wide Web, que estipula vários padrões para a gente utilizar no desenvolvimento acessível. Para realizar algum dos testes automatizados, e verificar se as aplicações nossas são acessíveis, temos ferramentas como o Wave, Google Lighthouse e ferramentas do próprio governo, que é o Access Monitor e o Access, que é o avaliador e simulador de acessibilidade em sites. Pessoal, qual o desafio? Seguindo a linha de encontrar algo que a gente tem no dia a dia hoje, temos aqui uma página concebida pelo nosso time de design falando sobre diversidade e inclusão. E como trouxe o Diego, o nosso desafio é deixar essa página acessível. Para isso, eu subi um código no meu GitHub, tá público, peço que vocês acessem, e aqui vocês têm todo o snippet e o código HTML com CSS para poder fazer essa implementação de acessibilidade na página. Só apresentando um pouco do projeto, a gente tem aqui o nosso CSS com a estilização, os nossos assets, as nossas imagens e um HTML que tem todo o escopo daquela página. Fiquem à vontade e implementem da melhor forma a acessibilidade aqui. Então, pessoal, hoje o desafio é exatamente Show Me Your Language Skills e mostrem a habilidade de vocês com a linguagem. Baseado no que o Heitor acabou de falar, o desafio hoje tem a ver com implementação de acessibilidade. E basicamente, o que vocês vão poder fazer nesse desafio, ao longo do desafio, é fazer uma única pergunta para o Heitor por participante. No momento da pergunta, vocês vão levantar a mão, perguntar para o Heitor em voz alta e pensem bem nessa pergunta, porque ela pode ser a faísca para dar um insight para outro competidor. Então sejam estratégicos e pensem muito bem nessa pergunta. Tem uma coisa que se destaca da apresentação, que já vai dando dicas para vocês, a responsabilidade social que vocês também fazem parte. Então, quando a gente fala de inclusão, vocês são responsáveis por isso também nas aplicações que vocês desenvolvem. E para vocês que estão aqui, eu espero que vocês tenham absorvido tudo que foi passado, porque hoje tem mais um eliminado. Então, coloquem todo o conhecimento de vocês à prova. Pessoal, e durante a apresentação vocês puderam ver que o Heitor não apresentou uma única forma de deixar um site acessível. Vocês têm um tempo limite, então usem esse tempo bem.
Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo. Foquem em uma coisa de cada vez e conforme vão completando, vão para a próxima. Lembrando que a prova é individual, mas a vantagem da última prova é em dupla. Então, Adriana e José, vocês têm uma vantagem como vencedores da última prova e vão poder utilizar a ajuda de um mentor da Rocket City por 5 minutos durante a prova. O restante de vocês pode consultar a internet, pode consultar todo o conteúdo da Rocket City para poder desenvolver o que vocês precisam. Mas fiquem atentos. O mais importante aqui são as perguntas. Então, novamente, pensem bem no que vocês vão perguntar. Boa sorte para todo mundo, bons códigos, vocês têm 1 hora de prova. Valendo agora. Heitor PC é o usuário dele, é o último repositório que ele criou. Não tem erro, é só baixar e o site vai estar rodando. Assim que a prova começa, eu fico feliz um pouco, porque um dos elementos que eu planejo usar ali, eu tinha usado no trabalho já, que é a navegação pelo teclado. Então eu foco em fazer como o Diego fala, pegar a tarefa e do início ao fim. Cara, eu tô completamente perdido e eu resolvi perguntar pro Heitor. A gente pode alterar esse front-end, né? Posso colocar botões a mais do que tá no layout do Figma. Pode. Busco fazer um plano de ação, entender o problema com calma, assim, com uma tranquilidade, para ir efetivamente decidir o que fazer e começar a codar. Matheus, pra ti, tá fácil o desafio, cara? Tu ganhou o primeiro episódio aí mostrando basicamente um website, cara. Então, pra mim, isso é algo que tu tem que fazer bem, né? Tá possível, vamos ver. Tá possível. Eu vou conseguir entregar. Maria, como tá sendo esse desafio para você? Uma back-end tendo que fazer todo esse trabalho no front? Muito desafiador, muito desafiador. Eu nunca trabalhei na parte de front, apenas tenho ali a base, mas é desafiar assim que a gente gosta. Boa. Apesar de ser um desafio front-end, e eu não mexia com front-end já há um bom tempo, eu não fiquei abalada. Eu pensei, bom, eu vou usar o que eu sei ao meu favor e vou dar um jeito, vou fazer alguma coisa aqui, vai sair alguma coisa. Lorena, provavelmente tu é a mais iniciante aqui. Tu acha que tu vai conseguir deixar uma galera para trás nesse desafio, por se tratar só de HTML? Olha, não posso garantir, mas eu vou tentar, vou dar o meu melhor. Felipe. Oi. Teu projeto, cara, pro teu filho, que você conectou a ideia de super-herói, você trouxe aquele site maneiro. O que você tá pensando aí? Você tá conseguindo encontrar uma ideia para trazer acessibilidade? Tá pensando aí em ser um super-herói? Então, eu trabalho com front e realmente essa parte de acessibilidade é algo que às vezes a gente peca e até eu vejo até as empresas algumas empresas não puxando tanto os desenvolvedores nisso. E agora eu já tô pensando lá no meu projeto, que eu vou implementar aqui, implementar lá. Boa, quero ver esse projeto, hein? E aí? Oi. Qual que tá sendo a tua estratégia? Bom, eu comecei colocando um modo dark Aham. para facilitar. Às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em ler em tema claro, então eu coloquei esse tema escuro. Também estou colocando agora alt nas imagens. Eu sei que tem muitas pessoas que têm deficiência visual, então tem alguns softwares que elas usam para conseguir ler literalmente as imagens. Então eu estou colocando alt em todas as imagens, colocando completamente a descrição do que a pessoa estaria vendo caso ela tivesse visão. E, por enquanto, vou focar em desenvolver etapa por etapa e parto para a próxima. E tu já pensou em como tu vai testar no final, se o que tu fez realmente é válido de acessibilidade? Das imagens alternativas, eu ainda não pensei como é que eu vou testar. Eu tava pensando em só tirar as imagens no network. Não é só fazer, tem que realmente saber se fez certo. Perfeito, obrigado. Eu tô um pouco nervosa com essa prova, porque ela é de front-end e eu trabalho com front.
Então eu sei que a expectativa que eles estão tendo em cima de mim é bem alta. Minha dificuldade está sendo achar uma forma de testar a acessibilidade com um site que não está publicado. E por que tu não publica? É uma boa. E aí, Matheus? O que é o teu plano, tua estratégia, cara? Primeiro, fazer o HTML mais semântico possível dentro daquilo que eu entendo, né? E depois ver se existe mais alguma coisa que eu possa fazer, assim, talvez colocar uma área, alguma coisa. Depois o HTML semântico, se der tempo, para facilitar um pouco também com essa inclusão. Foi o que eu encontrei como possibilidade. Bom, e você acha que isso é o suficiente? Não sei se é suficiente, mas talvez seja o que eu dê conta no momento. Eu estou satisfeito porque efetivamente eu consegui ficar mais confiante, mais calmo, para tentar fazer meu melhor ali no momento, e isso é o que eu controlo. O restante é entregar nas mãos dos devs. Agora que eu já fiz uma análise prévia do HTML, eu estou definindo quais tarefas e a ordem que eu vou segui-las para ter pelo menos algumas das metas atingidas. Então, por exemplo, aqui a questão de dar um texto mais significativo às imagens e também testar esse HTML em algum verificador de código para eu poder ver aqui o que não está sendo atingido de acessibilidade. E aí, Felipe? Como é que tá? Não, estou focando primeiro em usar alguma coisa de acessibilidade para ajudar com leitores de tela, né? Então, navegabilidade, botar coisas para o leitor de tela entender. Mas essa primeira ideia sua você já implementou? Já implementou, já está funcionando, já achei. Essas você duas já partes. testou? Já testei. O leitor de Você tela vai bem acha nessa que ordem. apenas esse tipo de teste aí vai ser o suficiente? Não, tem que usar os testadores também ali que foi falado, vou abrir ele para ver. Vamos ver. Então eu perdi muito tempo procurando sobre testadores de acessibilidade e nesse momento eu fico desesperado. Por aqui, qual a estratégia? Não achei nada que eu pudesse fazer assim. Mas que tipo de interação que você tá pensando? Por exemplo, alguma coisa em áudio. Maria. Audível. Mas não deu. Pense simples. Melhor feito do que perfeito. Sim. Think simple. Sim. O mundo desmoronou ali. Aí fiquei em choque. Eu digo, o que eu vou fazer agora? Se eu não posso fazer a minha ideia. Se eu não posso utilizar o que eu sei, tipo, o que eu trabalho, é algo muito diferente. O tempo tá passando, tô correndo contra o tempo, tô correndo contra as dificuldades da minha limitação técnica. Eu tô tendo dificuldade, tô tentando achar alguma forma que eu possa deixar mais acessível o site. O que eu consegui foi adicionar um alt descrevendo a imagem. Por exemplo, eu acesso aqui o site e procuro aqui qual a imagem se refere dentro do código. E aqui dentro do código eu tento deixar o mais descritivo possível. E aí eu tô tentando de alguma forma, eu não sei se existe algum aplicativo, não sei quando a pessoa entra pelo celular ou pelo site, que vá ler para ela cada elemento. Existe. Então eu não sei se eu usando o alt, deixando bem descrito a imagem, vai ler para ele. Mas eu tô procurando ainda assim de alguma forma melhorar isso. Tá bom. E o que mais? Você tá pensando em alguma coisa além de colocar o alt? Não, eu tô pesquisando ainda. Cuidado com o tempo só, tá? Tá, tudo bem. Lembra que você tem uma pergunta para fazer para ele? Pense bem. Ô, Diegão, será que eu posso usar o mentor agora? Boa. A gente vai chamar o Rodrigão. Rodrigo é programador desde 2010, hoje trabalha na Rocket como educador, com foco tanto em web quanto mobile, com React e React Native. Ele também tem pós-graduação em gerenciamento de projetos, com ênfase em práticas do PMI. E hoje ele vai prestar consultoria tanto para o José quanto a Adriana. São 5 minutos, usem direitinho para não perder tempo. Tá liberado, Rodrigão. Obrigado. Aquele cara aqui que tá pegando aí. Então, cara, é que eu não sei exatamente. Cara, uma dica é: acessibilidade, a gente tem que pensar tanto para pessoas que têm algum tipo de limitação. As tags são semânticas desse projeto.
elementos de interatividade, colocar um área. E uma outra dica é, vai validando. Quer fazer a pergunta? Uhum. Pode fazer, pro Heitor. Eu fiquei um pouco perdida, aí eu gostaria de perguntar ao Heitor. Heitor, na sua opinião, na sua concepção, uma página web ali, para ela ter o mínimo de acessibilidade, ela teria que ter o quê em si? Durante a apresentação que eu passei, eu trouxe ali alguns pontos que são funcionalidades que a página pode ter e deixar ela acessível. Se você utilizar um daqueles pontos, ou mais de um dos pontos, né, você consegue ter sucesso aí, com certeza. Lembrando que ele deixou 2 exemplos de documentações que falam sobre acessibilidade. Lá vai ter com certeza quais são os pontos principais para uma página web ter, para ela ser acessível. Então o mais importante é não fazer um pouco de cada, pegar uma das coisas e ir até o final. Rodrigo, acabou o tempo. Adriana, quer aproveitar e utilizar o Rodrigo ou depois? Quanto tempo a gente tem de prova ainda? Faltam 22 minutos de prova. Daqui a pouco. Daqui a pouco, então. Rodrigo, obrigado. Eu tô tentando fazer tudo do mais básico possível, que são as coisas assim que eu acho primordiais, pra daí fazer uma pergunta. Mas o tempo tá correndo, tem muita coisa pra fazer e não sei se vai dar tempo de terminar tudo isso pra tentar fazer uma pergunta pra aprimorar mais ainda o projeto. Se tivesse gravado, o que passou na apresentação era exatamente aquilo que a gente queria. Exatamente aquilo. Eu não faço ideia de se o que eu fiz aqui é o suficiente para poder passar. Desde que começou essa parte de eliminar candidatos, então eu tenho medo de ser eliminado agora nessa prova. E eu não acho que eu fui bem nessa, diferente das outras. Eu tô tentando olhar para tudo que é parte do código, ver se tem alguma coisa que eu deixei passar. Eu travo, eu fiz tudo que eu via que dava pra melhorar, e daí eu resolvo chamar o Rodrigo pra ver se ele me ajuda a dar uma luz e me dar algumas dicas. Gente, eu vou querer ajuda. Vai usar o Rodrigo? Rodrigo, então pode vir ajudar a Adriana. 5 minutos agora. Eu passei o Lighthouse. Nossa, o Rodrigo me ajudou bastante, foi... assim, me deu uma visão de coisas básicas que eu tava esquecendo e que eu acho que eram essenciais. E também aprendi uma coisa nova de acessibilidade que eu não sabia antes, fiquei bem feliz. Tem uns padrões que você pode usar. Então agora eu tô ali procurando no Google insanamente testadores de acessibilidade. Procuro e não acho. E eu fico desesperado. Aí eu penso, agora é a hora de achar esse testador. Perco mais uns minutinhos ali, aí eu logo acho, coloco meu código para testar e vejo que tem um monte de erro. Mas naquele momento eu não corrijo nada. Eu tô nos 5 últimos minutos de prova e a minha sensação é de desespero. Porque eu não consegui entregar nada do que eu gostaria. Rodrigo, fechou o tempo. Obrigado. Obrigado, boa sorte. Boa sorte, Adriano. Pessoal, pode largar os teclados, acabou o tempo de vocês. Vocês podem sair agora e a gente chama vocês logo mais. Escolher um caminho e ir nele até o final. Cara, isso eu fiz, cara. Muito mais do que você pegar e tentar abraçar tudo. Então assim, putz, eu quero deixar o HTML semântico, faz ele inteiro semântico o melhor que você pode. Às vezes alguém fez algo a mais. Vamos ver o que eles fizeram. Acaba o tempo da prova e eu fico desesperado, porque naquele momento eu acho acabou pra mim, tem muito erro e não vai dar certo. Aproveitou que o Rodrigo tava me ajudando e tava escutando de lado. Não foi intencional, ele falou muito alto, cara. Acabei de sair da prova, feliz com o resultado, só que eu esqueci de atualizar a página pra ver como que tava ficando. Tô acostumada a trabalhar com React, com Angular, que atualiza sozinho. E daí no último minuto eu atualizei e eu tinha quebrado o site inteiro. Então, eu sinceramente acho que não vou passar para a próxima etapa.
Porque um erro bem ruim, né? Mas o problema é que o site ficou quebrado, então... Ah, mas cara, é coisa que mais um minuto ali tu arrumava. Se eles tivessem dito 5 minutos, mas foi erro de organização minha. Eu teria colocado tab index. Vocês já têm decidido? Pra mim, tem 2 que foi muito bons. Cara, mas tem um deles que pra mim foi melhor. E parece que o restante, assim, ficou meio igual, assim, sabe? Todo mundo foi nas mesmas coisas. Perfeito, eu acho que assim, a disputa foi acirrada para as duas pessoas, mas eu acho que no final teve um melhor. E aquela história, né? Fazer o básico usando HTML, CSS e colocar uns alts ali nas imagens, né? É tranquilo. O diferencial é fazer partes de navegação, interface mudando as cores, né? Um dark mode, um modo de daltonismo, enfim. Então tem várias coisas que podem ser abordadas nessa abertura, assim, muito legal. Só teve um que se arriscou em fazer o dark mode. Perfeito. E pra mim, assim, a gente tem que cuidar nessas provas, principalmente porque na tua apresentação tu deu várias opções que eles poderiam fazer, pra não fazer um pouquinho de cada e não terminar nada. Não, mas a gente frisou muito. Pega um, faz até o final. É melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer várias mal feitas, né? Perfeito. Tentar fazer com rapidez. E acho que o grande segredo era prestar atenção na apresentação, e teve gente que fez isso, anotou isso, então isso também são pontos muito relevantes e importantes. Muito legal. Fora os testes, né? Os testes automatizados. Perfeito. Assim, o que eu fiquei triste é que tem algumas pessoas que foram mal e que utilizaram as perguntas que elas tinham disponíveis para fazer. Desperdiçaram a chance de fazer. Total. Uma pergunta bem feita pro Heitor, que, cara, poderia ser matadora pra pessoa, assim. Fez pergunta, ou fez uma pergunta muito ruim, que não ajudou em nada, ou nem usou a pergunta. Perfeito. Apesar que uma das pessoas que foi melhor não usou a pergunta. Também. Pode ser uma estratégia, né? Utilizar ou não a pergunta. Que é uma vez que é em voz alta, né? As pessoas podem escutar ali um trecho, enfim. Bom, então eu acho que a gente sabe, na verdade, quem foi o pior e quem foi o melhor, né? Sabemos. Bem claro. Pessoal, o objetivo de vocês era resolver um problema e vocês deixaram pra gente, na verdade, um baita problema. Tanto para escolher quem foi o melhor, quanto para escolher quem foi o pior. A gente vai dar um pouco de feedback geral para vocês entenderem isso, porque tem muita coisa que ficou um pouco aquém do que a gente desejava, então é importante vocês ouvirem isso. Mas antes, Adriana, fica de pé, por favor. Sério que você deixou pra gente um código quebrado? Felipe, pode se levantar também, por favor? Bom, pessoal, a gente olhou todos os códigos, ambos códigos de vocês foram as 2 melhores execuções que a gente teve hoje. E quando os jurados falam que nossos códigos são os melhores, parece que sai um peso das minhas costas. Tiveram alguns pontos entre o código do Felipe, seu código, que tornaram a avaliação muito competitiva e muito difícil da gente chegar à conclusão de quem seria o grande vencedor dessa etapa. Tá? O Felipe fez bastante funcionalidades que estavam descritas dentro da apresentação, funcionalidades core do papel de dar acessibilidade à página. Adriana fez as funcionalidades da página em si, da ferramenta, funcionalidades que estavam na apresentação, prestou muita atenção na apresentação, fez coisas extra apresentação, então você fez minificação de imagens, uma série de coisas que também contaram ponto para você estar aqui de pé hoje. Queria anunciar agora o grande vencedor ou vencedora dessa etapa. Com vocês, Felipe. Parabéns, Felipe. Assim que eles anunciam que eu fui o ganhador da prova, o vencedor, na hora me vem à cabeça meu pai. Ele foi cego durante muitos anos e eu fiz algumas tentativas de dar um computador para ele e fazer uma navegação acessível. Veio essa lembrança na minha cabeça e eu fiquei bastante emocionado.
Cara, o grande ponto que diferenciou o teu projeto, até para a Adriana saber, foi a parte de navegação pelo teclado. Ficou perfeita a navegação pelo teclado. E isso é uma das coisas mais importantes para quem está trabalhando acessibilidade no site. Fora isso, a Adriana implementou alguns pontos, mas no quesito acessibilidade, a tua página ela estava praticamente perfeita. E com isso, no próximo desafio, você ganha o teu Vale Mentoria. Para todo mundo, eu falei no começo da prova, peguem uma coisa e vão até o final com aquilo. Não tenta fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. E aí, o que vocês fizeram? Várias abas lá abertas de milhares de documentações diferentes. Ao invés de pegar uma coisa e ir até o final, depois vai para outra, vai para outra. Então assim, cara, isso é muito importante. Alguns de vocês colocaram alt nas imagens e não se preocuparam apenas em só... tem uma pessoa na imagem, é uma imagem de diversidade. Teve pessoas que descreveram de fato o que está na imagem. Quando a gente pensa em alguém com deficiência, a gente tem que pensar em como ela vai receber aquela informação, como é que ela vai receber uma imagem falando logo da Suzano. Ok, como é que é o logo da Suzano? Como é que você fala para uma pessoa que não enxerga como é o logo da Suzano? Teve pessoas que pensaram nisso. E eu quero parabenizar essas pessoas que pensaram de fato, colocaram, existe pessoa tal, desse jeito, com esse elemento, com aquele elemento. Isso foi extremamente positivo. Alt perfeito. Perfeita a descrição. Porque é exatamente isso. A acessibilidade não é para falar que tem, é para fazer a diferença para quem precisa daquilo. Uma única pessoa de vocês tentou fazer Dark Mode. Uma única se arriscou a fazer isso. Não ficou perfeito, tiveram problemas, tiveram quebras no código. Tudo bem, por isso que essa pessoa não foi a que ganhou, porém se arriscou em tentar fazer algo diferente. Todo mundo foi pro lado do alt, perfeito, maravilhoso, mas na hora de escolher a segunda coisa, eu não vi ninguém pensando em tentar integrar alguma coisa rápida ali com leitura, com libras na tela. Agora, eu quero refletir com vocês o papel da gente como desenvolvedor. E a maior habilidade de quem escreve código é saber resolver problemas através do código. Certo? Então, quando a gente está em uma empresa, quando a gente está conversando com o cliente, quando a gente está na frente do computador, a nossa função não é simplesmente cuspir código na tela, é resolver problemas. A primeira coisa que a gente pediu para vocês, para vir para o reality, foi montar um projeto que resolvesse um problema, certo? Por quê? O código ele é importante como uma habilidade técnica, mas é a resolução de problemas. Isso acontece, né, gera uma consequência que os desenvolvedores ficam presos a frameworks, ficam presos a ferramentas, ficam presos a cargos. Poxa, o meu cargo é X, então eu não posso mexer com tal coisa. Se o seu cargo é desenvolvedor, o seu cargo é resolver problemas. E bom, antes de anunciar o nome dessa pessoa, eu quero deixar um conselho com vocês de uma adaptação de uma frase do escritor Samuel Beckett. Tente outra vez, erre de outra vez, erre melhor. Maria, você deixa a gente hoje. Maria, como a Jaque falou, eu acho que o principal ponto aqui não foi o teu conhecimento técnico. E eu sei que tu sabe disso. Teu conhecimento técnico é superior a muita gente que está aqui. Mas com o tempo que tu já tem de estrada, é super importante conseguir se adaptar. Para mim, a maior skill que uma pessoa que programa pode ter é a adaptabilidade. Indiferente de qual seja o problema, se a pessoa que tem a adaptabilidade está resolvendo aquele problema, ela consegue buscar a solução, mesmo que ela não tenha conhecimento de sintaxe, mesmo que ela não tenha conhecimento da linguagem. Por isso eu tenho certeza que qualquer um de nós, por exemplo, até alguns de vocês, se a gente passasse um desafio com uma linguagem que vocês nunca tenham utilizado, vocês iam fazer conexões com coisas na cabeça que vocês já sabem, abrir a documentação, ia procurar e uma hora vocês iam resolver. Por isso o ponto aqui não é conhecimento técnico, porque tu mostrou até na apresentação, no primeiro episódio, que, meu Deus, tu manja muito. Mas a adaptabilidade hoje falhou, e é por isso que tu deixa o nosso programa hoje. Mas, cara, obrigado pela tua participação, demais, e é isso.
O pessoal da Suzano deixou para vocês um brinde. Para o Felipe, tem um brinde a mais. Eu sempre gosto de fazer a analogia que se você só cospe código, se você só faz tarefas repetitivas o seu dia todo, o seu trabalho provavelmente vai ser substituído logo por algum robô, alguma inteligência artificial. Então, resolução de problemas é o que vocês precisam buscar, a nossa capacidade de encontrar soluções diferentes para o mesmo problema de uma maneira mais simples, conseguir se adaptar, isso é o nosso grande diferencial. Por isso, não tenham medo de errar, não tenham medo de falhar, é isso que é o mais importante, porque para todo problema tem um código, como a gente mesmo falou. Então, obrigado pela participação de vocês hoje, vocês continuam na disputa, pelo menos até o próximo desafio. Boa sorte a todos e até o próximo desafio. Creio que agora qualquer um pode ser eliminado. Jesus, você é muito nervosa da prova balada. Ai, gente, não quero falar.